Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim, já estão prontos? Que ótimo! Então vamos começar? Vamos lá? Vamos começar organizando os nossos materiais. Separe seu caderno ou uma folha para fazer as atividades. Separe também lápis de escrever, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre. Na última aula, eu comentei que vocês poderiam também selecionar alguns outros materiais, como lã, como papéis, para realizarmos uma atividade na aula de hoje. Cola também é interessante. Então, vamos organizar esses materiais já já. Vocês também podem organizar tudo isso numa mesa, ou se não tiverem uma mesa para apoio, peguem um livro firme ou uma caixa. Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da aula e terminarem de organizar esses materiais. E eu já volto.
Então, crianças, conseguiram se organizar? Acharam alguns materiais diferentes para utilizarmos na aula? Bom, caso você não tenha encontrado, não se preocupe. Você começa a atividade durante a aula e depois você finaliza. Quando chegar o momento da atividade, a professora Dircélia vai explicar tudinho, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos lá. Sempre começamos as nossas aulas retomando os conteúdos, o assunto da aula anterior. Vamos fazer isso então? Vamos lá. Vamos relembrar a aula anterior, lembrando que durante a aula nós trabalhamos com essa planta de uma sala de aula. Olhem lá. Com esta planta, nós fomos localizando alguns estudantes, identificando a posição de outros colegas com relação a eles. Vocês estão lembrados? Então, por exemplo, aqui, ó, nós achamos o Caio e eu perguntei para vocês, quem se senta atrás do Caio? Daí, nós descobrimos que era a Clara. Fizemos isso também com a Bianca, olhem lá, depois com o Jean e depois com o Caio mais uma vez, perguntando quem se sentava à sua esquerda. Olhem lá, o José no caso. Então, aproveitamos a sala de aula para lembrar desses referenciais espaciais de localização. Depois, eu pedi para vocês desenharem, olhem lá, um escorregador. E depois que desenhassem olhem lá, uma bola embaixo do escorregador e uma menina em cima do escorregador. Vejam bem. E então, esta atividade está aí? Vocês conseguiram fazer essa atividade? Eu espero que sim. Muito bem. E depois o que nós fizemos? Quem está lembrado? Vou colocar aqui um slide para ajudarem vocês a responderem. O que mais aconteceu na aula anterior? Nós ouvimos a história, olhem lá, do João e Maria. Então a professora contou aqui essa história e hoje nós vamos retomar essa história para fazer atividades, certo? Então vamos ver aqui algumas imagens, olhem só, a casa de doces onde tinha uma bruxa escondida. Vocês estão lembrados? Olhem lá. E o que mais? E as crianças, o João e a Maria, acharam doces e também joias dentro da casa da bruxa. Pois eles conseguiram escapar e conseguiram voltar para casa levando essas joias para sua família, certo? Depois disso, nós fizemos uma atividade. A professora pediu para que vocês desenhassem essa história. O que mais lhe chamou a atenção durante a história de João e Maria? Então, vocês conseguiram fazer essa representação? Ela está aí com vocês? Eu me lembro que eu até mostrei o que eu provavelmente desenharia. Olhem lá. Então, me chamou bastante atenção o caminho de volta que o João e a Maria fizeram. Então, eu me lembro bem que eles observaram as árvores onde eles tiravam mel, que ficavam à direita deles. Também identificaram o rio que passava do lado esquerdo das crianças. E o que mais que nós observamos? Olhem lá, e a casa deles que estavam à frente. Então eu me lembro que eu mostrei para vocês esses elementos que poderiam aparecer na minha representação. Muito bem, então ótimo. Agora, na aula de hoje, na aula de número 14, nós também falaremos sobre o desenho para representar trajetos. Isso mesmo. E vamos falar sobre o trajeto realizado por João e Maria. Mas para isso, vamos lembrar dessa história? Vamos lá? Vamos relembrar. Então, observem aqui comigo, mais uma vez ali, o João e a Maria, e o João muito esperto, jogando as migalhas de pão no chão, olhem lá, durante o caminho que eles percorreram até a mata. Mas o que aconteceu? Observem nessa imagem, os passarinhos comeram o pão. O João tinha certeza que eles poderiam contar com essas migalhas para voltar para casa. No entanto, não foi possível. Então eles precisaram identificar outros elementos nessa paisagem para conseguirem voltar para casa. Então vamos ver aqui que eu faço uma pergunta para vocês. Vejam lá, olha a professora Dircélia pensativa. Mas quais elementos de referência, de localização, João e Maria poderiam representar?
Sim, se eles tivessem que fazer um mapa para voltar para casa, quais elementos eles representariam nesse mapa? Nesse trajeto que eles deveriam percorrer para chegar em casa? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Essa história traz vários elementos. Então vamos acompanhar aqui com a professora. Vejam lá, ó. Os dois andaram muito pela mata e chegaram até uma clareira, onde perceberam que conheciam aquele lugar. Então vejam bem, crianças, João e Maria ficaram na mata, estavam perdidos e começaram a caminhar e perceber alguns elementos conhecidos. Eu vou destacar aqui no texto, vejam lá. Então primeiro, vamos lá, os dois andaram muito pela mata. Então eles estavam numa mata, uma região cheia de árvores, muita vegetação. Mas aí o que aconteceu? Eles caminharam e chegaram até uma clareira. O que será que é uma clareira? Vocês sabem? Uma clareira é uma área aberta, onde as árvores ficam mais espaçadas, certo? Então eles perceberam que a mata não estava mais fechada, havia um espaço aberto ali. Então chamamos a esse espaço de clareira. Então vamos continuar aqui, vamos ver essa imagem, olhem lá. Então eles caminhando pela mata viram essa área aberta, vejam, onde não há árvores, uma clareira, certo, crianças? Uma clareira. Muito bem, então eles reconheceram aquele espaço. Vamos continuar. Lembraram que já tinham colhido lenha e mel naquelas árvores que estavam à sua direita. Olhem lá, outros elementos de referência utilizados por João e Maria. Vou destacar no texto, acompanhe, vejam lá. Árvores, olhem lá, lembraram que já tinham colhido lenha e mel naquelas árvores. Então, por algum motivo, aquelas árvores se destacaram. E qual foi o motivo? Eles tinham percebido ali a presença do mel, certo? Então, vamos destacar. E essas árvores estavam onde? À sua direita, à direita das crianças. Vamos olhar no desenho que mostra isso. Vejam bem lá. Olhem o João e a Maria, vejam as abelhas na árvore, certo? Estão notando? E a lenha. Olha lá, a professora vai contornar a lenha e, olhem lá, as abelhas. E esses elementos estavam à direita do João e da Maria, certo? Estamos localizando a partir da posição do João e da Maria. A lenha e o mel ali, as abelhas, estavam à direita dessas crianças. Vejam bem, certo? Então vamos lá, mais um pouquinho, continuando essa história. Continuaram caminhando e ouviram o barulho do rio, que ficava perto da casa de seu pai e estava à esquerda deles. Olhem só, segundo ano, outro elemento na paisagem que eles utilizaram como referência, o rio, certo? Vamos lá então. Olhem lá, vou destacar ouvir o barulho do rio, que ficava perto da casa de seu pai. E esse rio estava perto da casa e estava à esquerda deles. Então, à esquerda das crianças passava um rio. Vamos observar na imagem? Olhem lá o desenho, olhem o rio. Estão notando? Vou destacar aqui a região do rio, olhem lá. E eles lembraram, esse rio passa perto da nossa casa, ou seja, estamos chegando. Devem ter pensado isso, certo? Vamos lá então. Chegando perto da casa, que estava à frente de João e Maria, eles correram para abraçar o pai e entregar as joias e pedras preciosas para que nunca mais faltasse dinheiro para comprar comida. Olhem lá, crianças, vamos destacar aqui. Então, a casa deles estava onde? À frente de João e Maria. E eles correram então para entregar as joias e as pedras preciosas para seus familiares. Vamos ver aqui no desenho? Olhem lá o desenho.
certo? Olha lá o pai deles ali. A professora colocou um rapaz ali representando o pai das crianças, certo? Quantos elementos! E esse trajeto sendo percorrido pelas crianças e eles observando o espaço e os elementos que estavam ajudando eles a chegar até em casa. Mas agora, olha a professora Dircélia aqui também, perguntando para vocês. Agora que relemos a história, vamos ver quais elementos foram destacados e quais podemos utilizar na representação de um mapa para facilitar a localização do João e da Maria? Vamos lá? Vamos ver então esses elementos? Vamos lembrar aqui quais elementos apareceram nessa história, serviram como referência para as crianças? Vamos lá? Me digam alguns, eu quero ouvir daqui. Falem lá. Quais? Ah, falaram vários elementos. Bom, eu vou destacar alguns aqui, pode ser? Então vamos lá, acompanhem com a professora, olhem lá no slide. A mata, leiam comigo, mata, clareira, as árvores, rio e a casa deles. Poderiam ser elementos para a localização das crianças e para nós colocarmos no mapa, que poderia ajudar o João e a Maria, certo? Então agora a professora traz esses mesmos elementos aqui, olhem lá. A mata, a clareira, as árvores, o rio e a casa, tá? Então esses elementos aqui, a professora colocou uma imagem representando cada elemento. Ali, a mata, muitas árvores. A clareira, um espaço aberto entre as árvores, vejam lá, aquela área aberta. As árvores, essas árvores são aquelas árvores principais que nós temos o quê? As abelhas e a lenha. Sim, aquelas árvores foram fundamentais para as crianças encontrarem a casa delas. E o rio, olhem lá o rio. E a casa do João e Maria, é claro, tem que aparecer no nosso mapa. Agora, o que nós vamos fazer? Anotar esses elementos. Sim, pegue o seu caderno e vamos anotar esses elementos que aparecerão no nosso mapa. Tudo bem? Então agora a professora dá alguns minutinhos para vocês. Anotem essas palavras e façam um desenho para representar cada uma delas. Um símbolo pequeno, um desenho pequenininho em frente, ó, a cada palavra, certo? Alguns minutinhos para vocês. Eu já volto.
E então, segundo ano, conseguiram anotar as palavras? Sim, anotaram elas bem bonitinhas, certo? E fizeram a representação? Um desenho em frente a cada palavra, assim como a professora fez aqui no slide? Olhem lá mais uma vez. Então, cada palavra tem um desenho que representa essa palavra, certo? Árvores. A professora colocou 2 árvores ali no caso. Casa, o desenho da casa. Rio, o desenho do rio e assim por diante. Muito bem. Agora, nós temos que fazer uma outra parte da atividade. Vocês estão lembrados que nós vamos fazer um mapa para ajudar João e Maria, certo? E esse mapa vai conter esses elementos. Então eu vou passar aqui mais um slide, olhem lá na tela. Vejam que a professora colocou todas aquelas palavras que vocês anotaram ali no slide. Em cima eu coloquei legenda, certo? E ao lado está escrita Caminho da Floresta, João e Maria. Isso mesmo, nós vamos fazer o caminho dessa floresta. Isso, usando todos esses elementos que nós anotamos há pouco, que está aí registrado no seu material. Estão compreendendo? Nós vamos fazer esse caminho, vamos desenhar esse caminho. E agora nós vamos ter que colocar esses elementos ali da legenda, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz aqui rapidamente um desenho, olhem lá, desse trajeto. Dei uma olhadinha. Do meu jeitinho. Peguei uma folha de sulfite e fiz essa representação, ok? Observaram? Muito bem. Olhem lá. O trajeto eu fiz aqui João e Maria, a floresta, as árvores, a clareira, enfim, do meu jeitinho. E o rio. Só que prestem atenção que a professora colocou algumas coisas diferentes aqui. Olha na clareira, o que que tem aqui? Tem uma textura. Olhem na árvore. No rio também, uma textura diferente. Isso mesmo. Essa é a nossa proposta. Vocês, além de desenharem esse mapa, fazerem esse trajeto que o João e a Maria devem percorrer para voltar para casa, nós vamos utilizar alguns materiais para fazer uma textura, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso da clareira, eu utilizei raspinhas de giz de cera. Isso mesmo. Você tem giz de cera aí? Você pode utilizar. Então o que eu fiz? Eu peguei um giz de cera fininho e um apontador e olhem lá. Eu fiz esse material para utilizar ali na clareira. Vejam só, olhem lá. Pode ser. Ou então, que tal nós utilizarmos, olha aqui, a casquinha do lápis de escrever. Olhem lá. Eu posso utilizar no lugar das árvores, certo? No tronco das árvores, certo? Pode ser também. Posso utilizar lã, fios. Aqui eu tenho fio. Será que você tem lã aí? Será que você tem barbante? Pode ser também. Ai, no rio eu também utilizei, ó, essa cola aqui, certo? Porque ela dá um volume. A ideia é você utilizar no seu desenho alguns materiais que deem textura ao seu desenho, que deem volume ao desenho. Busquem várias texturas para representar os diferentes elementos desse mapa, certo? Eu vou te mostrar aqui um exemplo de alguns mapas que eu já fiz. Vejam bem, aqui é um mapa do Paraná, com a hidrografia do Paraná. Hidrografia? Sim, os rios do Paraná. Olhem bem. Então aqui a professora utilizou linha para representar os rios. Então eu utilizei uma textura, vejam bem. O contorno eu usei cola colorida. Então aqui eu tenho uma textura. Então onde é limite, que não é com rio, a cola colorida. Onde eu tenho a hidrografia, a linha. Então eu tenho aqui um mapa tátil. Isso, um mapa tátil, que ele não é percebido apenas com os olhos, mas também com o tato, com as mãos. Esse é um recurso muito legal, muito interessante, usado por todo mundo, pelas pessoas
utilizado por pessoas de baixa visão, por exemplo, ajudam muito na compreensão dos espaços, certo? Eu tenho mais exemplos aqui. Olhem aqui que legal esse mapa do Brasil com as regiões brasileiras. Vejam bem, olhem lá. Para cada região a professora utilizou uma cor e uma textura diferente, não só cor, e uma textura diferente. Até lixa aqui, ó, eu utilizei, ó. Vou mostrar aqui que eu tenho lixa que eu consegui utilizar nesse mapa. Vejam que as linhas imaginárias, ó, essas linhas aqui, ó, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, apareceram aqui, ó, com fios barbantes, certo? Olha que legal. E eu fiz também uma sala de aula. Sim, é possível fazer uma sala de aula com diferentes texturas. Olha que interessante, tá? Diferentes materiais, papéis com texturas diferentes. Esse aqui é ondulado, ó, micro-ondulado, lixa, vários materiais. Eu tenho aqui, ó, você pode usar materiais com diferentes texturas. Tem papel camurça, enfim, tem EVA, que por exemplo é um EVA, que eu tenho um pedacinho, né? Ó, papéis, um papelão. Vejam bem, ó, isso aqui, ó, é de um produto que eu comprei. Ele tem uma textura diferente do sulfite, por exemplo, certo? Miçangas, olha esse mapa aqui, eu utilizei miçangas. E em conversa com a professora Viviane, ela me deu outra ideia que eu achei muito legal. Casquinha de ovo. Sim, você deixa secar a casquinha do ovo e depois deixa ela bem trituradinha e cola. Mas daí você precisa utilizar cola branca, hein? Senão não vai colar. Eu achei muito legal essa ideia dela. Tinta. O que será que você tem aí? Vocês sabem que podem utilizar, por exemplo, papel higiênico, sim, para fazer umas bolinhas de repente, ó, para criar uma textura diferente. Você pode utilizar. E daí na árvore, de repente, colocar essas bolinhas? Vejam bem, aqui no meu mapa, eu coloquei tinta na árvore, ó. E aqui eu coloquei pedacinhos de papel picado, certo? Bom, eu acho que eu dei várias dicas, não dei? Sim ou não? Sim? Então agora é com vocês. A professora vai dar alguns minutos para vocês fazerem o desenho de vocês do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês puderem fazer numa folha maior assim, é interessante. E depois usem a criatividade, usem texturas diferentes, as que vocês tiverem aí disponíveis, certo? E façam a representação. Vamos fazer o nosso mapa tátil do caminho de João e Maria. Eu já volto.
Então, segundo ano, tudo bem? Conseguiram fazer a representação de vocês? Então, caso não tenha finalizado, não se preocupe. Na sequência você finaliza, termina de buscar materiais diferentes para fazer a representação e vai ficar tudo certo. Finalizando, fotografa e encaminha para sua professora, tá bom? Muito bem. Porque agora a nossa aula chega ao fim. Vamos lá então, vamos fazer a revisão. Na nossa aula de hoje, aprendemos a elaborar símbolos relacionando-os aos seus significados. E também criamos um mapa tátil. Olha que interessante. Agora, a professora Dircélia se despede de cada um, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!